Um terreno com o formato mostrado na figura, essa aqui, foi herdado por 4 irmãos e deverá ser dividido em 4 lotes da mesma área. Então, aqui está o terreno e ele vai ser dividido em 4 partes. Um dos irmãos fez algumas propostas de divisão para que fossem analisadas pelos demais herdeiros. Então, ele mostrou algumas formas de dividir esse terreno. E aí ele quer saber a opinião aqui dos irmãos. Mas aí há um problema. Dos esquemas abaixo, onde lados da mesma medida têm símbolos iguais, o único em que os 4 lotes não possuem necessariamente a mesma área é. Veja só, então, um irmão propôs algumas formas de dividir em 4 partes. Contudo, em uma dessas partes aqui, em uma dessas formas de divisão, nós não temos uma garantia de que cada lote terá o mesmo tamanho. Então, o nosso papel aqui é identificar isso, certo? Veja só, o lote tem o formato de um paralelogramo. O nome paralelogramo vem porque nós temos aqui 4 lados paralelos, 2 a 2. Ó. Esse é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse aqui. Então, o que acontece? A primeira divisão que foi feita foi em 4 partes iguais. O enunciado disse o seguinte para a gente. Quando tiver um risquinho, quer dizer o quê? Que a largura do lote é a mesma. Está vendo que todos têm o mesmo risquinho? Quer dizer que a largura desse é a mesma largura desse, desse e desse. Como eu disse, essa figura é um paralelogramo. E o que foi que ele fez? Ele dividiu ele em 4 outros paralelogramos. E a gente sabe, com certeza, que todos esses lotes são iguais. Por quê? Um paralelogramo ele é composto por uma base, que é essa medida aqui, e por uma altura, que é a distância daqui até o chão, certo? E o que nós sabemos é que todos têm a mesma base, porque a base de todos mede um risquinho, então a base é igual para todos, e todos eles vão daqui até a mesma altura. Então, com certeza, os lotes são divididos iguais se eles resolverem dividir a herança desse jeitinho aqui que está na letra A. Na letra B, ele traçou as diagonais da figura, certo? Essa diagonal aqui e essa diagonal aqui. Veja só, nós não podemos dizer com certeza que os lotes vão ter exatamente o mesmo formato, porque eu não tenho garantias. Veja só, temos 4 triângulos. Eu não posso garantir que a base desse triângulo é a mesma base desse. Contudo, quando eu traço as diagonais de um paralelogramo, não importa o formato dele, se ele é um retângulo, se ele é um quadrado, se ele é um losango, quando eu traço as diagonais, eu sempre vou dividir ele em áreas iguais. Então, eu não posso garantir que os lotes têm exatamente o mesmo formato, mas eu posso garantir com certeza que eles têm a mesma área, certo? Então, eu estou dando a resposta e a justificativa. Certamente, esse lote e esse terão o mesmo formato, esse e esse terão o mesmo formato. Agora, não quer dizer que os 4 são iguais, mas com certeza a área é a mesma. Bom, e aqui, hein? Bom, aqui ele dividiu o lote em 4 triângulos. Está na cara que os triângulos não têm o mesmo formato. Veja, ó, aqui está bem maior do que a base desse aqui. Contudo, para achar um triângulo, eu calculo a base e a altura. Todos eles têm a mesma base. Ó. Esse triângulo aqui, a base dele é essa, mede um risquinho. Esse outro triângulo aqui, ó, ele é bem mais aberto, mas a base dele mede a mesma coisa. Aqui também e aqui também. Eles são virados para baixo. Então, a base de todos os triângulos mede a mesma coisa. E veja, todos eles têm a mesma altura. Todos começam aqui e terminam aqui embaixo, ou, no caso desses dois, começam embaixo e terminam em cima. Então, se eles têm a mesma base e eles têm a mesma altura, não importa o formato e a abertura deles. Com certeza, eles terão a mesma área. Então, veja só. Esse aqui, porque são losangos com mesma base e mesma altura. Esse aqui são triângulos formados pelas diagonais. E esses aqui, porque são triângulos com mesma base e mesma altura. Na letra D, também a divisão está perfeita. Por quê? Ele dividiu esse losango aqui, né, esse paralelogramo, em 4 paralelogramos menores. E como é que eu vou saber que eles têm a mesma medida? Simples, porque ele dividiu aqui ele bem no meio, ó, sobrou o mesmo tanto para cá e para cá, e aqui também ele dividiu no meio, sobrou a mesma quantidade daqui para cá. Então,
Então, todos os paralelogramos têm as mesmas medidas. Ó. Um risquinho em um lado, 2 risquinhos no outro. E esse aqui? Um risquinho no lado, 2 risquinhos no outro. Então, com certeza, eles são iguais, certo? Então, só nos resta identificar o erro aqui na E. Mas o que está errado na E? Qual é o problema dela? E o problema dela é o seguinte, as medidas não batem. Esses dois do canto, eu tenho certeza que são iguais, porque os dois têm a mesma base, que é um risquinho, e a mesma altura. Esses dois juntos, só os dois, também têm as mesmas medidas, porque a base deles é a mesma, embora não tenha risquinho aqui, ó. Se ele usou risquinho aqui, risquinho aqui, risquinho, risquinho aqui, então aqui é a mesma medida. E a mesma lateral deles aqui também é igual. Só que eu não tenho garantias que ele é igual a esse. Se por acaso ele tivesse dividido eles aqui, dividido esse pedaço aqui exatamente em 3 partes, por exemplo, vamos imaginar, vamos pegar essa medida aqui, vamos dizer que ela mede 40 metros. Ele tivesse dado 10 metros aqui, 10 metros para esse da esquerda e deixado 20 metros aqui no meio, certo? Aqui, ó, nesse lote aqui, ó, 20 metros de largura. Eu poderia garantir, sim, que de fato eles são proporcionais, né? Eles têm o mesmo tamanho, mas ele não me disse quanto que é. Vai que esse lote aqui mede 40 e ele colocou 8 aqui e 24 no meio. Eu não tenho garantia, certo? Pode até ser que eles deem certo, mas eu não tenho nenhuma certeza, tá bom? O que eu sei é que os dois do meio têm o mesmo tamanho, mas eu não posso comparar ele com os outros dois. Então fica a dúvida, então a letra E é a resposta.